Estamos on no YouTube também, então bem-vindo você que está aqui nesse vídeo. É um domingo maravilhoso de culto ao nosso Deus e eu espero que você seja poderosamente impactado pela presença, mais do que pelas ideias e conceitos frios. Eu oro para que você seja impactado pela presença do nosso Jesus. Que Ele fale ao seu coração, mas que Ele toque você, e daqui a pouquinho todos os líderes virão à frente e a gente vai orar sobre a sua vida com unção, com óleo. Então Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, eu vou ler do versículo 10 ao versículo 17. Lucas 13, verso 10 ao 17. Diz assim a minha versão, e não se preocupe com a minha versão, acompanhe na tela ou acompanhe no seu aplicativo, acompanhe na sua Bíblia, não se preocupe, as versões são diferentes, mas elas dizem a mesma coisa. Então vamos lá, capítulo 13 de Lucas, verso 10, diz: Jesus estava ensinando em uma das sinagogas no dia de sábado, e se encontrava ali, na sinagoga, uma mulher com um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar. Ao vê-la, Jesus a chamou à frente e disse: Mulher, você foi libertada da sua fraqueza, da sua doença. Colocou as mãos sobre ela e de imediato ela ficou em pé e começou a glorificar a Deus. Verso 14. Entretanto, o dirigente da sinagoga, indignado pelo fato de Jesus ter curado no dia de sábado, ele disse à congregação: há 6 dias na semana para o trabalho, portanto, venham durante esses 6 dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor Jesus, porém, lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no dia de sábado o boi ou jumento do estábulo e o leva dali para lhe dar de beber? Esta mulher é uma filha de Abraão, e o adversário, Satanás, a manteve presa por 18 anos. Não deveria ser ela liberta dessa escravidão no dia de sábado? Com essas palavras, Jesus envergonhou todos os seus oponentes, mas o restante da multidão estava feliz por causa das coisas maravilhosas que aconteciam por seu intermédio. Eu falei que ia ler até o verso 17, mas eu vou ler até o verso 21. Então, verso 18, ele continuou dizendo: com que se parece o reino de Deus? Com que compararemos? É como um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu próprio jardim, e cresceu e se tornou uma árvore, e as aves voavam por perto, fizeram ninhos em seus ramos. Verso 20, e outra vez: com que compararei o reino de Deus? É como um fermento que uma mulher pegou e misturou com uma medida de farinha e esperou até toda a massa fermentar. Depois a mulher pegou e misturou com a medida e esperou que crescesse. Amém, Pai, essa é a sua palavra. Pelo seu Espírito faz milagres entre nós. Olha só, irmãos, eu quero começar de trás para frente. Jesus curou uma mulher que tinha 18 anos, andava encurvada. Eu e você não fazemos ideia do quanto isso era doloroso para ela de diversas maneiras. E depois que ele libertou essa mulher, que ele curou essa mulher,
ele faz essa palavra final comparando o reino de Deus com um grão de mostarda e com fermento. E ele diz que o reino de Deus é comparado ao fermento e é comparado ao grão de mostarda. O grão de mostarda, se você já teve a oportunidade de ver, é um dos menores grãos. É uma das menores sementes, muito pequena. Eu tenho lá em casa um frasco de grão de mostarda para continuamente me lembrar que eu preciso confiar em Deus. E não importa se a minha confiança é do tamanho de um grão de mostarda. O importante é que a gente confie. Mas Jesus está dizendo, eu vou comparar o reino a quê? Eu vou comparar o reino de Deus a um grão de mostarda, que começa pequeno. Mas ele vai crescendo na vida daqueles que confiam em Deus e depois se torna uma árvore grandiosa, como gosta de falar a nossa querida Silvia, que está sentada lá atrás. Ela gosta da palavra grandiosa. Ela se refere a essa igreja como grandiosa, ela se refere às nossas reuniões de oração como grandiosa, ela se refere à reunião das nossas casas, as ICs, como reuniões grandiosas. E eu louvo a Deus porque você nos ensina uma confiança grande em Deus. Sua fé é linda, minha irmã. Tem gente que olha para aquilo que a gente faz aqui e pensa, que coisa pequena. Mas aos olhos de quem confia em Deus, isso aqui é algo grandioso. E por isso que eu disse que começaria de trás para frente, porque eu quero estimular, encorajar você, ao mesmo tempo que eu encorajo o meu próprio coração, a confiar que mesmo que eu esteja vivendo coisas pequenas, mesmo que as coisas pareçam travadas, mesmo que as coisas pareçam passos lentos na vida da gente, mesmo que as coisas pareçam difíceis às vezes e parecendo que não vai chegar a lugar algum, Jesus nos lembra de que se a gente confiar nele, pode começar como um grão de mostarda ou como um pozinho de fermento, mas depois ter um impacto tremendo que faz crescer. Deixa Deus fazer as coisas andarem na sua vida e você vai se alegrar. Quando nós insistimos em tomar o poder na nossa mão, as coisas são mais difíceis. Mas quando nós somos capazes de confiar em Deus, em Jesus, na sua promessa, na sua palavra, Ele toma a nossa pequenez na sua mão e faz as coisas andarem na vida da gente. Eu quero estimular você a confiar, porque você há de se tornar como uma árvore depois de um grão de mostarda. E Jesus disse, muitos voando perto vão se aninhar na árvore. Deus vai abençoar tanto a sua vida se você permitir pela fé e pela confiança, que as pessoas que estão ao seu redor vão encontrar abrigo na sua vida, vão encontrar alegria na sua vida, vão encontrar palavra de ânimo através de você. Sim, através de você. Então permita que você seja como um grão de mostarda. Não queira ser grande de uma hora para outra. Seja como um grão de mostarda, mas que você confie em Deus. E ali, naquela sinagoga, tinha uma mulher que andava curvada. Esse curvada é mais grave do que você pode imaginar. Essa mulher, curvada há 18 anos, vivia olhando para o chão. Não podia normalmente ver o sol, como você vê. Não podia ver o azul do céu, como você olha, como eu olho. Era difícil para ela. Aliás, às vezes quase impossível, porque vivia curvada, presa a uma condição que impedia de levantar-se. Essa imagem dessa mulher, gente, é mais do que uma enfermidade física. Ela tinha uma enfermidade física, ela vivia curvada. Mas é mais, o texto da Bíblia fala mais do que simplesmente uma enfermidade física. Andar curvado, andar preso,
é a condição espiritual da humanidade sem Cristo. Tem muita gente que não anda curvada, anda ereta, mas na alma está curvada. Não consegue enxergar esperança. Não consegue enxergar luz. Não consegue enxergar solução. Muitas pessoas sem Cristo vivem não curvadas no corpo, mas curvadas na mente. Escravas de pecados, de caminhos ruins, trazendo males para a sua vida, sobrecarregadas do peso da culpa do pecado que aflige o coração, carregadas de sentimento de rejeição, de um sentimento de que eu não tenho um propósito, de que as pessoas não me amam, que as pessoas me rejeitam. Rejeitados por pais, rejeitado por mães, rejeitado por irmãos de sangue. A vida aqui nessa terra não é uma vida fácil. E não era só a mulher que estava curvada, muita gente está curvada na vida, muita gente está amarrada, presa. Mas naquele sábado, dentro da sinagoga, que coisa espantosa, dentro da sinagoga, Jesus viu o que ninguém via. Enquanto os religiosos olhavam para as regras, pode curar no sábado, não pode curar no sábado, pode trabalhar no sábado, não pode trabalhar no sábado, enquanto os religiosos se preocupavam com os dogmas, enquanto os religiosos se preocupavam com as regras, pode usar calça, não pode usar calça, pode usar gravata, não pode usar gravata, pode entrar na igreja de touca, não pode entrar na igreja de touca, pode usar saia, não pode usar saia, pode ir na praia, não pode ir na praia. Enquanto os religiosos ficam sobrecarregando as pessoas com regras, que não libera a vida das pessoas, que prende a vida das pessoas, Jesus entra num lugar que deveria ser um lugar de esperança, de palavra viva. E o que ele encontra? Religiosos dizendo que ele não podia curar alguém num dia de sábado. Enquanto os religiosos veem regras, Jesus vê as pessoas. Às vezes você já foi alvo do olhar das pessoas criticando você e aquilo te machucou. Aquilo te chateou. Mas eu quero dizer nessa manhã de cura, de unção, de mudança de vida, que o mesmo Cristo que estava na sinagoga naquele dia desse texto que você está lendo comigo, este mesmo Jesus ressuscitado está aqui nesta manhã e Ele vê você. E não vê sua roupa, não vê sua conta corrente, não olha para os seus pecados, Ele olha para você, Ele olha para a condição da sua vida, às vezes tristes e amarrada e curvada por algum motivo. Ele viu uma filha de Abraão, onde os outros viam somente mais um número no meio das pessoas. Muitas igrejas já pararam de olhar para as pessoas como pessoas. E isso para mim é muito triste, porque também sou pastor. E que Deus me guarde daquela pergunta horrível que os pastores fazem no meio dos pastores. E eles, quando encontram um pastor, perguntam: e aí, quantos membros tem sua igreja? Toda vez que alguém me faz essa pergunta, a minha resposta: eu não sei. E aqui mesmo dentro da igreja PECs, vez por outra, tem alguém contando quantas pessoas tem no culto. Tudo bem. Eu sei que muitos fazem por bom coração, por querer ver a igreja crescer, mas sinceramente, eu não estou preocupado com o número de quantos seremos ou somos.
eu quero saber qual é o seu nome. E se eu não fizer assim, eu não sou um bom ministro de Jesus Cristo. Aqui, Enzo, ele olha para você como uma pessoa. Aqui, Adriano, ele olha para você como uma pessoa. E não importa o seu passado, não importa o meu passado, não importa nem mesmo o meu futuro, nem tampouco o meu presente. Ele olha para você, Cláudio. A gente está quase cheia, quase com a casa toda cheia. Tem gente até o último banco do lado de cá. Mas isso para mim não é, poxa, que legal, a casa está cheia. Não, pô, que legal, William, você está aí. Que legal, Gisele, você sentou aí. Que legal, Milton, você está aqui. Isso é muito simpático, não é, da minha parte? Mas Jesus não é só simpático. Ele olha e ele vê você como uma pessoa e ele quer tirar tudo que está encurvado na sua vida. Tudo que está torto na vida da gente. Jesus não fica olhando para o número. Jesus não fica olhando para a regra. Se pode, se não pode, ele vai e faz. Ele não respeita os dirigentes das religiões. Ele não respeita a autoridade das religiões. Ele entra, vê e faz. Ele toca. E não vai ser diferente nessa manhã. Essa passagem nos mostra que Jesus é o único capaz de levantar o que o inimigo abateu. Jesus é o único capaz de endireitar o que o inimigo e o pecado distorceu, entortou na sua vida. Jesus é o único capaz de endireitar, de botar de pé, de levantar o que o pecado e o que o nosso adversário, o inimigo, fez na vida de quem quer que seja. Jesus é o único. Não existe outra religião na história em que o seu Deus morre na cruz para mostrar o seu amor e para libertar as pessoas da sua vida torta e perdoar os seus pecados. Não existe na religião um outro nome que não seja o nome de Jesus, o Cristo. Jesus vê você, Jesus olha para você, quando todo mundo te ignora. Dói ser ignorado, não dói? Dói ser rejeitado. Dói não ser visto, quando a gente deveria ser notado. Você não tem ideia do que as pessoas são capazes de fazer para ser percebido, tem? Você talvez tenha ideia do que as pessoas são capazes de fazer. As pessoas são capazes de vender o seu próprio corpo e dar o seu corpo ao sexo só para ser abraçada. Outra vez. Tem homens que são capazes de fazer qualquer coisa, nem que seja um montão de dívidas, só para dirigir um carro e chegar na família e as pessoas baterem nas costas e dizerem: uau, como sua vida mudou. As pessoas são capazes de fazer qualquer negócio para ser reconhecido. Reconhecido por gente que na verdade não quer dizer nada. E que não vai nunca morrer por você na cruz. Nunca. Você quer saber se você está na religião certa? Faça a si mesmo a pergunta: o meu líder espiritual, o meu Deus espiritual, morreria na cruz por mim e pela humanidade? Morreria pelo bandido? Morreria pelo traficante? Derramaria o seu próprio sangue para salvar os miseráveis que viram as costas para ele? Se você quer saber se você está na fé certa, no caminho certo, pergunte-se se o seu líder morreria por você. Não existe outro.
É tanta loucura a cruz de Cristo que está escrito que a pregação da cruz de Cristo é loucura para os gregos. Os gregos que editaram as histórias da mitologia grega, como é que chama? Do Olimpo, de Zeus, do deus do Hades, da deus das águas. Sabe? Quando eles ouviram falar de Jesus, que Jesus morreu na cruz, ele falou: não, isso é loucura, não existe essa coisa de Deus morrer, se humilhar a ponto de morrer pelos outros. Deus, o lugar dele é no Olimpo, Deus, o lugar dele é no topo, é dando ordem para os outros. Não, o nosso Deus, Criador do universo, Ele se faz carne na vida de Jesus, vem para a cruz e morre para nos libertar da nossa vida torta, do nosso andar curvado, do peso do nosso pecado, da desgraça, da tristeza, da nossa falta de harmonia e paz no nosso coração, da escravidão. Só Jesus é o único capaz de levantar o que o inimigo coloca no chão. Jesus vê você como viu a mulher no meio da sinagoga. Jesus vê a mim. Um dia, irmãos, euzinho, pensei que Deus não olhasse mais para mim. Eu um dia pensei que Deus não me via mais, porque eu vivi tanta desgraça, tanta dor, tanto sofrimento no meio da igreja, que eu desisti por um momento. E eu segui caminhos que eu não seguiria se eu estivesse andando firmemente com o meu Jesus. Estive em lugares que não deveria estar, falei coisas que não deveria falar, fiz coisas que não deveria fazer, exatamente como você. E por que eu conto isso? Para que você saiba que quem prega a palavra nunca será Jesus. Eu não prego a mim mesmo, eu sou igual a você, eu também me desviei, eu também me perdi. Mas um dia que eu achava que Deus não queria mais nada comigo, Ele falou comigo através de uma música enquanto eu dirigia um carro. Ele entrou no meu carro e falou: você me pertence. Ele entrou no meu carro e disse: você é meu. E eu comecei a chorar, porque ele entrou no meu carro sem pedir licença, enquanto eu achava-me indigno, enquanto eu me achava distante, enquanto eu me achava perdido, achava que Jesus tinha mais o que fazer. Ele entrou no meu carro, na música que eu estava ouvindo, e disse: você não percebe? Eu estou com você em cada passo que você dá. Você não percebe? Eu estou com você em cada respiro que sai da sua boca. Você não percebe? Você pertence a mim. Jesus me disse no meu carro, sem me pedir licença, e me pôs a chorar. E eu comecei a chorar tanto que eu tive que parar o carro porque eu não conseguia enxergar o caminho na minha frente. A propósito, eu quero dizer para você que assim como Jesus é capaz de usar uma mula para falar com o profeta Balaão, assim como Jesus é capaz de transformar pedras em filhos de Abraão, a propósito, e essa vai para você ler que vai gostar, Jesus entrou no meu carro, eu estava ouvindo a música do Sting. E aqui que eu parafraseei foi uma música do Sting. Oh, can't you see, you belong to me. Every breath you take, every smile you fake, every step you walk. Oh, can't you see, you belong to me. É uma música do Sting. Você não pode perceber? Você me pertence. Eu tenho visto você, em cada passo que você dá, eu te vejo. E você é meu.
Pois eu digo para você que Deus fala através da rocha, Deus fala através da mula e Deus fala através do Sting. Ele fala com quem Ele quiser. Ele usa quem Ele quiser. Ele usa até o pastor Douglas para tocar a sua vida. Mas Ele diz para você: eu te vejo. Você não está sozinho, você não está aqui por acaso. Você pensa que veio aqui para ouvir uma mensagem legal. Não, você veio aqui porque Jesus está tocando a sua vida. Já veio aqui porque Ele vê você. Você veio aqui porque Ele te ama, tem um plano e um propósito especial para você. Oh, can't you see? You belong to me. Tem 2 músicos maravilhosos aqui, ó. O cara tem acho que umas 180 guitarras na casa dele. Depois vocês precisam conversar, vocês dois. Que esse cara canta demais. Você canta a música do Sting? Oh, can't you see? You belong to me? Mais ou menos? Vem cá. Querem que ele venha ou não? Só estrofe. Vem, Enzo, vem. Só estrofe, só essa parte do can't you see, you belong to me. Can't you see, you belong to me, I'll see you now. Ele está nervoso. Obrigado. Ficou emocionado. Ele pode fazer melhor, eu sei disso. Vai sair no YouTube comigo. Ou can't you see, você não percebe, você pertence a mim. Deus te vê, diga, põe a mão no seu peito e diga: Jesus me vê. E sabe o que Ele vê quando Ele olha para você? Ele vê algo melhor do que você mesma vê. Você quando olha para você, você acha que você não vai conseguir. Você quando olha para você, você acha que não vale nada. Você repete o que disseram para você. Você repete o que o seu pai diz para você. Você repete o que sua mãe diz para você. Você repete o que seu patrão diz para você. Mas você não sabe o que Jesus pensa de você. Onde você vê um derrotado, Jesus vê um vencedor e uma vencedora, uma filha de Deus. Um filho de Deus, lavado no sangue. Nem você mesmo é capaz de enxergar o que Jesus vê em você. Você olha para você e você repete o que os outros dizem de você. Você é uma derrotada, você é um derrotado. Você olha para você e você vê que você perdeu bens financeiros e você acha que você não é mais capaz, que você deixou o seu valor foi junto com os seus bens, com o seu dinheiro. Não, Deus não olha para você e quer ver quanto tem na sua carteira. Ele olha para você, é você que tem valor. É por você que Jesus morreu na cruz, e não pelo seu carro, não pela sua carteira, não pelos seus diplomas, e nem pela ausência deles. Quando Deus olha para você, Ele olha para você como uma pessoa, e ninguém olha assim para a gente. E eu oro para que nessa manhã o olhar de Jesus cruze com o seu olhar. E que as mãos do Cristo toquem a sua vida. Que você saia daqui endireitada. Você saia daqui endireitado. Não por fora. Porque a gente já está cansado de buscar o endireitar por fora. Maquiagens, carros, dinheiros, comidas, etc. Não, você vai sair daqui endireitado por dentro, com paz, com harmonia, com perdão, com alegria, com presença de Deus. Jesus vê você, Jesus vê você. Quantas vezes nos sentimos invisíveis? Quantas vezes você se sentiu invisível? Mas o olhar de Jesus alcança os seus olhos e olha você nos olhos. Ele ainda vê você mesmo dentro da Igreja Apex. Jesus liberta o que o inimigo prende. A mulher, diz o texto, que aquela mulher andava curvada porque tinha um espírito de enfermidade.
Muitas vezes a gente acha que as soluções e os problemas da gente são meramente humanos. Às vezes a gente lida com os problemas da vida da gente achando que são problemas humanos, e a gente lida de maneira humana, Miriam. E Jesus disse, não, essa mulher está há 18 anos encurvada e não pode ver o sol, nem ver o azul do céu, nem olhar ninguém nos olhos. Há 18 anos, porque ela está presa por um espírito do mal. 18 anos. Às vezes as coisas que são presas na minha ou na sua vida são coisas espirituais, invisíveis. Mas não importa se são ou se não são, a verdade é que Jesus tem poder de libertar o que o inimigo prendeu. A libertação de Jesus é uma libertação completa. Nenhum cativeiro, nenhuma prisão é forte demais para o toque de Cristo. Veja que Jesus chegou lá, a mulher estava curvada por uma prisão, diz o texto, do adversário, de Satanás. Adversário. A palavra Satanás significa adversário. Adversário do reino, adversário do ser humano, adversário do perdão, adversário da alegria, adversário da vida, adversário da prosperidade, adversário da presença de Jesus. Mas eu quero lembrar o texto que quando Jesus chamou e colocou as mãos sobre ela, com toda a sua astúcia, poder e tudo mais, mantendo aquela mulher 18 anos presa, que a religião não conseguiu resolver. A sinagoga não conseguiu resolver. Tem muita religião que não consegue resolver. Por quê? Porque religião não resolve mesmo. Homem nenhum resolve. Somente Jesus é a autoridade máxima. E com uma palavra e uma imposição de mãos, aquela mulher que andava curvada há 18 anos, imediatamente foi endireitada na vida. E assim vai acontecer com você nessa manhã. Jesus, falando nisso, ele confronta a religião sem amor e sem fé, sem compaixão. Jesus não teve meias palavras para quem anda na religião da roupa, a religião do não pode curar no sábado. Jesus chama aquelas pessoas de hipócritas. Vocês mesmos desamarram os bois e as ovelhas de vocês no sábado e levam elas para beber. Como é que eu não posso libertar essa filha de Abraão aqui? Vocês são hipócritas. Se eu recebo a graça de Deus, ela também deve ser levada para todas as pessoas. Está disponível para todas as pessoas. Posso ouvir amém? Amém. Hoje, Jesus confronta o sistema religioso que prioriza regras, rituais, e não as pessoas. Jesus quer libertar você. Jesus quer libertar você. E gerar vida dentro de você. Não religião, não cadeia. Jesus é uma porta pela qual a gente entra e ela fica aberta. Jesus não espera você entrar e depois fecha, tranca, olha para você, mostra a chave e joga fora e falou, agora você é meu. Não, a Bíblia diz que Jesus disse assim, eu sou a porta, diga. Quem por mim entrar, entrará e sairá, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus disse, eu sou uma porta que não prende, que não amarra, que não põe em cadeias, que não se assenhora, que não se sente dono de ninguém. Jesus está dizendo, se você entrar por mim, eu sou uma porta que não te prende, eu sou uma porta que te liberta. Você entra, sai e encontra pastagem. Pois nós vamos orar agora. Eu quero pedir para os líderes virem para frente. Mas eu quero que você curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deixa eu devolver a cadeira de Jesus para cá.
Eu quero que você, os líderes momentaneamente aqui atrás